Como os pastores mágicos revelam nome, CPF e outras informações pessoais das pessoas. Eu sou o pastor Renato Borges e esse canal ele está focado em defesa da fé, em revelar os falsos profetas, os falsos pastores, em defesa dos pastores de verdade, os irmãos de verdade, as igrejas verdadeiras, para a gente proteger a nossa fé evangélica. Há muitos pastores nos nossos dias expressando esses truques que revelam nome, CPF, informações pessoais das pessoas, acontecimentos da vida delas. Isso já estava nas Escrituras, no livro de Atos, enquanto os apóstolos estavam demonstrando dons espirituais, havia um homem chamado Simão que desejou ter aqueles dons, que ele pudesse impor as mãos, que as pessoas recebessem do Espírito Santo. Ele oferece um valor em dinheiro para esses apóstolos e eles então o repreendem. Esse pecado ficou conhecido como o pecado de simonia. É quando alguém que já está habituado a enganar as pessoas, a se fingir de um místico, a fingir que faz previsões e coisas desse tipo, a bola de cristal, a leitura das mãos, coisas que são conhecidas aí popularmente, ele faz de uma forma que é de engano, mas os apóstolos eles tinham os dons de verdade, reais, dados pelo Espírito Santo. Então a simulação do dom espiritual, através de um truque, seja de mágica, de ilusionismo, de hipnose, de leitura fria, o pecado da simonia se expressa dessa maneira. E nos nossos dias, a gente vê no movimento pentecostal, no movimento neopentecostal, uma expansão muito grande dessas figuras aí. Mas como identificar eles? O que eles fazem para simular esses dons espirituais através de truques? Número 1, a coleta de dados. Primeiro, eles precisam coletar os dados desses irmãos. Eles vão até alguma fonte. Por exemplo, se eles vão visitar uma igreja, eles acessam as redes sociais dessa igreja, lá eles veem nomes, histórias, visitam diversos perfis de pessoas que são ativas, frequentes na igreja, e eles só precisam decorar uma meia dúzia de histórias ali. Porque a maioria das suas falsas revelações, eles vão dar aquelas do envelope que está se abrindo, a chave que está descendo, e portas abertas, coisas desse tipo. Mas a minoria, para impressionar, ele traz essas revelações que são mais detalhadas, dizendo o nome, dizendo alguma informação pessoal. Isso ele pode tanto coletar no Facebook e decorar ali umas 6 histórias. Imagina que ele acessa o perfil da pessoa e ele olha lá uma história de um acidente, de uma enfermidade, de uma separação, uma história que as pessoas contam suas histórias nas redes sociais. Ele decora, lança o nome da pessoa ou ele reconhece o rosto, então ele simula aí o falso profeta, né? Simula essa revelação. Também há outras maneiras, por exemplo, levante seu documento para a gente orar aí pela sua vida emocional, pela sua vida profissional, por uma causa na justiça. Quem levanta algum documento da justiça, aquela pessoa, falso profeta, já viu um documento ali que é da justiça. Se levantou um documento pessoal, pode ser que ele consiga pescar o nome da pessoa através de algum obreiro que o ajuda nisso, ou ele mesmo vai até as pessoas, impor as mãos para supostamente orar, e ele acaba coletando o nome dessa pessoa. E aí ele vai guardar ali. Lembra que ele não precisa de muitos nomes. Os 2, 3, no máximo meia dúzia de nomes ele decorou, ele já consegue fazer ali o seu truque. Ou então ele pode dizer assim, vamos orar para quem está enfermo, vamos orar para quem está em situação de algum familiar está preso. Imagina que diz, algum familiar está preso no meio daquela multidão de pessoas e alguém reage de uma forma assim especial, se expressa. Aí ele já vai pensar, essa pessoa tem algum familiar preso. Então ele vai até essa pessoa em algum momento, ele deixa passar muitos minutos. E aí diz assim, primeiro conta uma história mirabolante para dizer que está vendo um rapaz preso, está vendo alguém atrás das cadeias. Aí a pessoa se desmancha em chorar e aí ele vai e simula ali o dom espiritual, né? Número 2, coisas importantes é ele simular uma aparência de um profeta pentecostal. Então ele vai se vestir de uma determinada forma, às vezes vai usar utensílios judaicos, vai simular um tipo de voz pentecostal, fazer uma voz diferente e com esses trejeitos tentar convencer mais o povo de que ele é um profeta. Essa simulação através do trejeito, das roupas, isso os mágicos fazem, o pessoal assim místico que colocava lenço na cabeça também fazia, porque isso dá maior peso na imagem dele de uma pessoa mística, profeta. Número 3, o aumento das informações. Imagina que pegou essas informações no Facebook da igreja, se você colocar no Google o nome completo de uma pessoa, às vezes mostra lá que ela fez um curso, que ela tem uma profissão. Alguns sistemas aí
que mostram de forma ilegal as informações pessoais das pessoas, coloca o nome completo ou alguma outra informação, aí mostra documento, onde morou, e então coleta mais dados ainda. Ou o próprio stalkear da rede social, como eu falei, acessar a rede social, de uma rede vai para outra, e ver coisas mais antigas, e ver histórias mais profundas sobre a vida dessas pessoas. Leva essas histórias decoradas. É claro que pode ter ali alguém ajudando, ponto eletrônico, coisas desse tipo, como no filme Fede Mais Não Cheira Bem, já denunciava essa coisa do ponto eletrônico e alguém ajudar no truque aí de simular ser um profeta. Número 4, no momento de revelar o nome, revelar a história, contar uma história mais mirabolante ainda. Então ele coloca uma coisa mais mística ainda, dizendo que viu uma bruxa, viu um feitiço, viu na cachoeira, a árvore, o cemitério, nome de entidade de outras religiões, e aí faz aquele caldo grande para no final dizer: e o seu nome é? Aí diz o nome da pessoa. E eu tô vendo um número, aí o número é o número de um documento, de um telefone, uma data importante, o nome de um familiar importante para a pessoa. Então o ilusionista faz isso. Ele se prende com os cadeados, afunda na água, a menina dança, e tem fogos, e tem um monte de coisa para no final revelar o truque, tirar o coelho da cartola, que é o fechamento para a pessoa dar credibilidade em tudo que ele falou. Ele fala coisas que podem ser sem nexo, que são inventadas, e no final ele diz assim: e seu nome é João. Aí a pessoa diz: isso mesmo, aí vai acreditar em tudo que ele falou. Número 5, os ajudantes de mágico. Sempre tem os ajudantes do mágico. O ajudante do mágico, aquela moça que é cerrada ao meio, podem ter pessoas que estão ali para estimular, induzir os outros a crerem. São pessoas combinadas, que tanto pode ser o obreiro que olha o documento do outro e depois sopra para ele um nome, mas também pode ser uma pessoa que simula ser um membro, simula ser um irmão. Ela recebe uma profecia mais detalhada, confirma, chora, se emociona, mas aquela está combinada. A próxima não estará, mas aquela estava combinada. E assim se dá o truque de revelação, de profecia. No final pede-se uma grande oferta, aquela pessoa enche os templos, vai ganhando credibilidade, negocia de forma financeira, porque o fim de todo falso profeta, do pecado de simonia, é arrecadar através da simulação do truque, através da simulação do dom espiritual, através de truques, como eu falei, de mágica, de ilusionismo. Quantos estão aí grudando a mão dos irmãos, a mão não consegue abrir a mão na hora ali, como os truques que nós vimos no programa do Gugu, os mágicos, ilusionistas fazendo, os hipnólogos, a formas de hipnose para induzir as pessoas. Então, através de todo o recurso disponível, a leitura fria, como eu falei, você observa a reação das pessoas em relação ao que você vai falando. E então, através de diversos truques, a pessoa simula os dons espirituais e ela depois arrecada com isso. Nós temos que abrir muito nossos olhos em relação a esses falsos profetas. Eu creio, inclusive, que pastores, as igrejas pentecostais deveriam se proteger mais em relação a isso, serem mais rigorosas e denunciar esses falsos pastores, esses falsos líderes religiosos. Para ajudar a divulgar mais ainda essas informações, mais ainda esse conteúdo, eu te peço que você curta o vídeo e que você se inscreva no canal. Deus te abençoe muito.